Bom dia! Começamos mais um Questões nessa manhã de domingo, hoje tratando dos resíduos sólidos. Professor Clécio coordenou aqui na FUNED um trabalho, um projeto que avaliou a disposição final, tanto a geração, a coleta e a disposição final de resíduos sólidos em alguns municípios mais próximos aqui na região chamada do Médio Pará. Muito bem, tudo isso vamos conhecer, vamos discutir hoje, e para isso nós recebemos o professor Clécio Eustáquio Gomides, que é professor aqui do curso de Engenharia, o Renato Ferreira, presidente do Conselho Popular dos Moradores do São José e do Catalão, aqui de Divinópolis, a Elsa Viriato, da ONG de Cidadania, está sempre conosco, a Silvia Assis Costa Silva, professora de Química, também a Maria Cristina, também professora, a Ana Rosa, vice-diretora da Henrique Galvão, que é uma escola estadual aqui de Divinópolis. Muito bem, nós precisamos, de início, saber o que são os resíduos sólidos, né? Que diferença que existe quando a gente fala de resíduos sólidos. O Clécio podia explicar para a gente. Bom, a definição técnica de resíduo sólido seria todo aquele subproduto das atividades humanas, sólido ou semissólido, né? Que tem alguns resíduos que não são bem sólidos, por exemplo, óleo queimado, é considerado um resíduo sólido também. Então são todos os subprodutos das atividades humanas que não têm mais utilidade e que precisam ser descartados. Podem ser domésticos, aqueles que nós geramos nas nossas casas e que o poder público tem a obrigação de coletar, né, o poder público municipal. Existem os resíduos sólidos industriais, né? Existe o resíduo sólido público, o de varrição, de limpeza, de logradouros públicos. Existem diversas classificações. Você podia contar um pouco para nós que tipo de resíduo que ele avaliou e falar um pouco do objetivo, como foi a proposta, quais foram os resultados do trabalho que vocês desempenharam. Bom, nós fizemos um trabalho de pesquisa acadêmico de caracterização dos resíduos sólidos domésticos, né, só os residenciais, na bacia do Médio Pará, que abrange 10 municípios na região próxima de Divinópolis. Dá para lembrar os 10? Divinópolis, Carmo da Mata, São Sebastião do Oeste, Itapecerica, Cláudio, Nova Serrana, Perdigão, São Gonçalo do Pará e Conceição do Pará, onde nós fizemos a caracterização do sistema de coleta, da quantidade, do tipo de resíduo que era coletado e das formas de disposição final em cada um dos 10 municípios. Você avaliou a disposição final, né? O que é a disposição final de uma cidade, do lixo, não só do lixo, mas dos resíduos numa cidade? O que deve ser feito, o que está sendo feito por esses municípios? São gerados, na região do Médio Pará, nesses 10 municípios, algo em torno de 200 a 210 toneladas de lixo diariamente. Esse lixo precisa ser coletado e precisa ser levado para algum lugar. Nós avaliamos essa coleta e a disposição final. E chegamos a uma conclusão que é um grande problema para as municipalidades, para as prefeituras, fazer essa coleta e essa disposição final. É um serviço caro e que muitas vezes é complicado de se fazer para se achar uma área adequada para se dispor esse lixo e para manter a operação dessa área dentro dos critérios que o órgão ambiental estadual exige. Hoje a legislação ambiental estadual, ela obriga todo município com mais de 30 mil habitantes a ter uma forma de disposição final adequada. Isso, dos 10 municípios avaliados, nós chegamos à conclusão que também é óbvia. Os municípios maiores são os responsáveis por maior parte da geração. Divinópolis e Nova Serrana. No caso específico da bacia do Médio Pará, o município de Divinópolis corresponde a 60% da geração de resíduos sólidos. Parece que tem algumas possibilidades nessa destinação. Queria que você contasse dessas modalidades, dessas formas possíveis de disposição. Grande parte do lixo, do resíduo doméstico, sanitário, ele não precisa ir para uma dessas formas de disposição final. Ele pode ser reutilizado, pode ser reciclado. Aquele resíduo que não vai ser reutilizado e nem reciclado, aí sim, nós podemos ter o aterro controlado, que é uma forma de disposição que todos os municípios, independente do tamanho, obrigatoriamente, por lei, precisam ter, que é uma forma de disposição mais simplificada,
que garanta os quesitos mínimos de conservação ambiental, né? Nós temos o aterro sanitário, que os municípios com mais de 30 mil habitantes precisam ter, né? O aterro sanitário já é uma obra de engenharia feita com critérios técnicos. Só para citar uma das unidades do aterro sanitário, ele precisa ter uma estação de tratamento de chorume, né? Ele precisa ter uma impermeabilização de base para impedir que o chorume vai infiltrar e contaminar o subsolo. Como que é a caracterização desses resíduos? Se vocês chegaram a pesquisar, o que tem nesses resíduos sólidos que é reciclável, o que não é? Vamos partir de uma composição típica, a composição gravimétrica, que a gente chama, né, que é pesar e separar os diversos componentes do lixo, né, e distribuir os percentuais de cada um deles. Nós não chegamos a fazer essa composição gravimétrica por município, não, que é um trabalho é um serviço, né, bem trabalhoso de ser feito. Mas nós temos a composição típica, né, algo em torno de 60% de matéria orgânica, de 15% a 30% de recicláveis, e o restante é rejeito. É aquilo que não é nem matéria orgânica e nem tem potencial de reciclagem. É possível a gente pensar uma forma de reduzir isso antes de chegar lá na disposição final? Hoje em dia nós trabalhamos com o princípio dos 3 R's, né? Porque nós não precisamos gerar a quantidade de resíduos que são gerados atualmente, né? Os 3 R's são de reduzir, que é reduzir o consumo desnecessário, reduzir a geração de resíduos, porque nós geramos muito lixo que não precisava ser gerado, né? Temos o segundo R de reutilizar. Aí o principal exemplo da reutilização são os retornáveis. Hoje em dia nós temos uma avalanche de produtos descartáveis para o consumidor que são absolutamente desnecessários. Nós podemos muito bem trabalhar com os retornáveis, né? Então é o reutilizar. E por fim o terceiro R, que é o reciclar, né? A maior parte dos resíduos, né, aqueles que não tem como reduzir, não tem como reutilizar, você pode reciclá-los. E a gente pode também introduzir um quarto R, que é o recusar. O consumidor pode recusar determinado produto que vai implicar na geração de resíduos sólidos, né, ou dar preferência a um produto que é retornável, está embalado, né, que a embalagem é retornável, né. O caminho é esse, porque é muito caro para o poder público municipal gerenciar um aterro sanitário, gerenciar uma coleta de lixo, com a quantidade de resíduos que é gerada atualmente. O maior desafio para todos os problemas ecológicos, frente à sustentabilidade, que estão postos hoje, eles não estão lá fora, eles estão dentro de nós mesmos. A gente precisa mudar, a gente. Gandhi fala que quer mudar o mundo, comece por você mesmo. Então nós precisamos nos policiar, modificar o nosso comportamento para gerar menos resíduo. É um processo, né, que a gente vai abordar com mais clareza daqui a pouco, especialmente a respeito da legislação. Ou seja, tudo isso que a gente está discutindo, existem algumas legislações que falam sobre isso, que tratam sobre isso, e a gente precisa estar atento. É rapidinho, não demora não. Sou FUNED UENG por ser uma instituição séria, com boa qualidade de ensino, ótimos professores. Pretendo, através desse curso, colocar em prática a teoria vista na faculdade para fazer projetos de programas sociais que visam preservar e defender a justiça social e os direitos humanos. FUNED UENG Educação Superior 0800 037 1213. Voltamos, então, na segunda parte do programa de hoje, tratando da geração e da disposição dos resíduos sólidos. No primeiro bloco, a gente estava começando uma discussão sobre as responsabilidades desse problema. E o Renato queria pontuar alguma coisa sobre isso, né, Renato? Bom dia a todos, né? Sobre a gente é muito questionado, nós implantamos o projeto da coleta seletiva no bairro São José, e muitas pessoas falam assim, isso é obrigação do município. Onde que a gente juntamos uma equipe de trabalho, que eu acho que ninguém funciona sozinho, sem uma equipe,
E nós discutimos vários assuntos. Antes de sair com o projeto da coleta, nós fizemos a montagem do projeto, como que ia ser feito, avaliamos o nosso local de trabalho, o que tinha que ser feito. Primeiramente, a gente partiu para a conscientização da comunidade. Como que a gente ia chegar nas pessoas mais fácil? Foi onde que a gente, através com a Silvia, várias discussões que nós tivemos, nós chamamos as escolas para ser parceira nossa, onde foi assim, um lucro de mais de 100%, que pelo visto que a gente viu, inclusive está aqui a Ana Rosa representando o Henrique Galvão, e todas as escolas do bairro estão conosco. Eu acho que você falasse um pouquinho mais disso no próximo bloco, a gente vai detalhar um pouco mais as diferentes iniciativas, mas essa ação faz a gente pensar o seguinte, quando a gente fala de responsabilidade, existem algumas leis que dizem, né, de quem são essas responsabilidades. Agora, muitas vezes essas leis são feitas para correção de alguma coisa que já está em bastante prejuízo. Eu queria que a gente falasse um pouquinho, e aí aberta a palavra, sobre a legislação nossa, atual. Ela é pertinente, ela delega a quem as responsabilidades, né? Como que está existe um descompasso entre legislação e a realidade, ou seja, tem lei que não pega, né? A lei existe, mas as pessoas não cumprem e fica por isso mesmo. Como é que faz isso? A legislação brasileira ambiental é uma das melhores do mundo. E a gente, nesse momento, está sendo questionado que está correndo risco de sofrer um retrocesso na nossa lei florestal. Essa lei que foi aprovada agora, pelo presidente Lula, agora em agosto, ela tramitou 21 anos. Dizem que ela era a lei macabra no Congresso, que todos os que pegaram nesse projeto de lei não foram reeleitos. E a nossa lei estadual, ela tem 1 ano, foi de janeiro do ano passado, né? Ela foi subsídio para a construção da Nacional. E aí agora, para nossa felicidade, com bons mineiros e divinopolitanos, paradoxo do nosso tempo. A lei municipal de coleta seletiva, nossa, é de 1999. Resultado do Fórum Lixo e Cidadania, atuação do Fórum Lixo e Cidadania. Ter só as leis não adianta, é a questão da cultura, do que é prioridade para mim. Eu ainda aposto, Renato, na mudança não só pela via da lei. A lei corre atrás do prejuízo, eu concordo. Sem um instrumento legal fica mais difícil. É isso que eu quero deixar bem claro aqui. A gente, mesmo tendo instrumentos legais, nós... agora, em agosto, que fechamos o lixão nessa cidade, por força da lei. Se não tivesse a lei, seria pior. Setores produtivos, ONGs, instituições de ensino e poder público participaram de um encontro para conversarem sobre as novidades na legislação. Então, o nosso objetivo seria esclarecer isso para as indústrias de um modo geral e os profissionais da área e saber quais são os questionamentos dessas empresas, quais são as dúvidas. A principal novidade trazida por essa nova legislação está na responsabilidade compartilhada. E ela traz todo mundo como responsável. Aí eu tenho União, estados, municípios e as empresas privadas e os consumidores, inclusive. Então, antes a gente não tinha esse padrão de responsabilidade. Parece que lixo é problema do governo. E hoje não é. Nós, como responsáveis, como consumidores responsáveis, precisamos também da destinação final adequada para o nosso resíduo, aquele resíduo que nós geramos. No entanto, entende-se que não basta a lei. É preciso dar condições para que ela funcione. Essas condições, muitas vezes, têm custo e são altos. Então, é todo um circuito que eu preciso estar trabalhando. E eu vou dizer para você o seguinte, para tudo nessa nossa vida, o econômico é fundamental. Porque se eu vou trabalhar com um produto ambientalmente correto e ele vai me custar no momento final de consumo 100 e a sociedade só tem condições de pagar 80, provavelmente esse produto não vai sair da fábrica para estar disponível ao mercado. A não ser que a sociedade assuma um compromisso de pagar essa diferença do 80 para 100.
A gente vê muito programa aí sobre reciclagem, sobre reutilização de, por exemplo, garrafas PETs para fazer vassoura, para fazer não sei o que e tal, mas isso ainda é muito pouco. A nossa geração de resíduo é muito maior do que essas pequenas atitudes que são ainda muito tímidas. Eu acredito que com a lei, principalmente porque ela contém instrumentos econômicos de incentivo àquele preservador, com essa lei a gente vai ter uma mudança de postura tanto das empresas, que são as fabricantes desses produtos, quanto dos consumidores. Por quê? Como eu, como empresa, fabricante de um produto, ou um importador, ou um comerciante, eu preciso pensar que eu vou ter que reutilizar, eu vou ter que dar uma destinação para aquele produto, porque ele vai ser usado por um consumidor e vai retornar para mim. Então, eu preciso desenvolver produtos que sejam ambientalmente sustentáveis. Informação e diálogo. Estes são elementos fundamentais para se encontrar as melhores soluções para os resíduos sólidos. Precisa confiança? Precisa. Nós precisamos ter confiança um no outro e perder essa dúvida que se tem. E futuramente, com a imposição de penalidades, a gente precisa chegar num ponto de não ser penalizado. Nós precisamos ser precavidos, vamos mudar a postura antes para a gente não chegar lá tendo problema aí com a justiça, com os órgãos ambientais. Tem tempo para todo mundo se adequar sem chegar nesse problema. Os resultados disso, dessa discussão ambiental na escola, dá para mensurar que já há um avanço via educação? Eu acho que não é tarefa só da educação. Tem que partir das lideranças, das pessoas envolvidas com a comunidade. A gente vê o empenho das professoras, dos diretores, e vê que é uma coisa saudável. Que a pessoa vê que o lixo não é lixo. A gente vê as pessoas, a motivação das pessoas. E você encontra criança de 3 anos reciclando, como você encontra pessoas de 90 anos fazendo isso, e assim, com prazer. Não é fazendo por obrigação. Eles estão vendo que está tendo fruto aquilo que está fazendo. A educação ambiental, ela sempre foi discutida dentro das escolas. Ao longo de muitos anos, a escola não esquece através de projetos, de conteúdos, mas assim, a gente joga a semente. Mas no Henrique Galvão está dando certo porque a gente tem um apoio da comunidade. Então, quando se tem um apoio da comunidade, eu acho que a coisa flui com mais rapidez. Mas é um processo longo, é um trabalho assim, ao longo dos anos. Bom, pessoal, com relação à legislação ambiental e educação ambiental, né, passar uma informação que desde dezembro de 2006, todos os municípios de Minas Gerais já estão obrigados a acabar com os lixões, por força da legislação estadual, né? Mais da metade desses municípios não conseguiram fazer nada e foram autuados pelo órgão ambiental estadual. Ou seja, os municípios, mais da metade dos municípios de Minas Gerais, receberam multas, autuações do órgão ambiental estadual. E isso não resolveu o problema de disposição final de resíduos sólidos. A gente continua tendo uma enormidade de lixões espalhados pelo estado. Aí faz a gente pensar numa outra forma de tentar resolver isso, que é a educação ambiental. Realmente nós temos que conscientizar a população de maneira geral e para que essa cobre da administração pública municipal uma solução, né? Que ela não só cobre, mas que ele participe da solução dessa problemática dos resíduos sólidos. Bom, a gente para por aqui um pouquinho, mas daqui a pouco a gente volta, continuando essa discussão e conhecendo os outros projetos que estão aqui, que vieram aqui contar para a gente muitas ações que estão sendo feitas diante desse problema. É rapidinho, daqui a pouco a gente volta. O curso de Ciências Sociais abriu as portas, né, da pesquisa científica para mim. Eu me considero ser um membro beneficiário da FUNED porque, conforme eu disse, ela abriu para mim as portas da pesquisa científica. Antes eu tinha, assim, uma cultura empírica e autodidática. Tinha publicado livro, tinha lido as obras da literatura universal de um modo geral, livro de história, a Bíblia inteirinha, história da civilização. Eu tinha uma formação, mas a parte científica da pesquisa
eu adquiri com o curso que eu fiz lá na FUNED, no Unesp. Então essa é uma dívida de gratidão que eu tenho. FUNED UENG Educação Superior, 0800 037 1213. Muito bem, de volta na terceira parte do programa de hoje, tratando sobre a disposição final dos resíduos sólidos. E nós temos aqui a participação de vários projetos, várias iniciativas que tratam sobre o assunto, e a gente gostaria de conhecê-los mais profundamente. Queria que a Elsa apresentasse para nós o trabalho que ela coordena, do qual ela faz parte, da ONG Lixo Cidadania e de outros que ela quiser apresentar para nós. A ONG Lixo Cidadania, ela já tem 10 anos, né, de trabalho. Ela nasceu dentro do Fórum Lixo Cidadania. O fórum ele está previsto dentro das políticas de gestão dos resíduos sólidos. É um espaço aberto onde a sociedade discute e onde que está previsto essa ação compartilhada mesmo, onde todo mundo é corresponsável pelas ações. A gente tem um enfoque maior com a questão dos catadores, a inserção dos catadores dentro desse processo, que aqui na nossa realidade nós temos catadores que sobrevivem da catação do lixo, em cima do lixo, tirando os recicláveis do lixo há 30 anos. E uma das preocupações nossa é o encaminhamento dessas pessoas para o mercado de trabalho. E o nosso trabalho com eles tem mostrado, por exemplo, que a partir do momento que a pessoa se apropria do conhecimento, que ela recebe capacitação, qualificação, muitos inseridos no mercado de trabalho não são catadores mais ao longo desses 10 anos. Isso é muito gratificante. Tem esse trabalho com a comunidade, a gente ajuda a implantar a coleta seletiva. Onde a gente é chamado, a gente vai também levar essa mensagem. Agora, o norte nosso sempre é com a inclusão social. Toda a renda que for gerada é para o fortalecimento da Associação dos Catadores de Divinópolis, dentro de um processo de inclusão social, de reconhecimento, de promoção de cidadania. Nós temos um projeto muito interessante que eu convido as pessoas a conhecerem, que é um projeto Retaliarte, em parceria com a Caixa Econômica Federal, onde a gente trabalha com... A nossa ONG é situada na região sudeste, próximo ao lixão. O objetivo é estar sendo um atrativo, uma alternativa para que as pessoas não fossem para o lixão. Então, lá a gente tem hoje, nesse momento, nós temos, em parceria com a Prefeitura, um curso de inclusão digital. Nós temos as oficinas de artesanato com os retalhos, onde são produzidos artesanato, e uma vez por ano a gente combina com uma exposição. Temos a Sala Verde, onde nós recebemos visitas da comunidade e fazemos esse trabalho de educação ambiental. E o nosso foco, a nossa educação ambiental, ela é voltada para a gestão de resíduos sólidos urbanos. Pontualmente atendemos algumas empresas quando somos convidados. Nós temos um projeto que é o da reciclagem de óleo de cozinha. É um projeto em parceria com o Comitê de Responsabilidade Social da FIENG. E esse projeto, o recurso que for gerado com a reciclagem do óleo de cozinha doméstico, tá? É um projeto com as donas de casa, foi um projeto pensado com o núcleo das donas de casa da ONG Lixo Cidadania. Bom, o nosso projeto, ele não tem nenhum ano. E ele começou por uma perturbação, assim, de uma visão de muito lixo na comunidade. E então juntamos dentro do conselho, o Renato tinha acabado de ser eleito presidente do conselho, eu propus para ele esse projeto e começamos, e a gente não tinha ideia de que fosse chegar onde chegou. E dentro da comunidade a gente tem tido uma resposta muito boa. Primeiro, com parceria com as escolas, são 6 escolas na comunidade, 3 participam efetivamente, uma iniciando agora. E quando eu falo que quando você começa a fazer um movimento, isso gera outros movimentos, isso é muito legal da gente ver, porque depois que começamos o projeto, além de tudo que o Renato falou, da questão social, das pessoas que vão atrás, das pessoas que ligam, onde que está tendo posto, eu quero levar... nós vimos assim,
o quanto que dentro das escolas, né, onde passam as famílias, onde estão as crianças e as famílias, o tanto que eles têm também entrado para ajudar nesse projeto. Como que funciona o projeto? Quais são... Pensou-se numa forma de atuação e isso vem sendo desenvolvido ou as coisas foram acontecendo? Devido às pessoas começarem a perguntar se a gente criaria um posto de coleta, resolvemos criar os postos de coleta. Criamos 3 postos. Levamos os bags, outros latões, né, Renato? E a comunidade começou a levar o seu lixo, o seu resíduo sólido, aquilo que ela produz, para lá. Tanto que as pessoas passavam com a sacolinha e falavam, não dou conta mais de deixar na porta da minha casa para o caminhão levar, sabendo que um quarteirão daqui tem um posto de coleta. Com isso, começou a pedir mais postos e fomos criando mais postos. É claro que a gente encontrou muitas dificuldades. Estamos encontrando muitas dificuldades, mas é com elas que nós estamos achando o caminho, acertando. Então, existem os postos de coletas e depois? E depois, no sábado, ou quando esses postos de coletas estão muito lotados, vai o caminhão, um caminhão que é do conselho, de uma pessoa do conselho, é um voluntário que se dispôs a fazer esse trabalho. Ele vai no sábado, e com o Renato e mais algumas pessoas, e vão recolhendo esse lixo para onde é levado para o comprador. Mas como eu estava falando aqui, isso nada impede que o catador dessa comunidade passe no posto de coleta e recolha aquele lixo para ele, porque a intenção nossa não é de maneira alguma vender esse lixo, é limpar o bairro. Agora, o Renato estava falando inicialmente de alguns retornos que tem, né? Não só a questão financeira. Esse material é vendido, né? Tem uma empresa que compra esse material que é recolhido, e esse dinheiro que entra faz o que com ele? Né? Ele é revertido para ajudar as próprias escolas, entidades que estão precisando de alguma ajuda, pequenas obras que a gente está conseguindo fazer nas próprias escolas através desse próprio material que é reciclado. Lá na escola Henrique Galvão tem um projeto também, né? Isso. O nome do nosso projeto neste ano é Lixo Consumir com Consciência, né? O ano passado a gente trabalhou mais a teoria, né? Agora esse ano a gente está trabalhando mais assim as ações, né? E para a gente começar o projeto esse ano, o que nós fizemos? A primeira ação nossa foi nós ficamos 2 dias com a escola suja, mais suja mesmo, sabe? Os meninos chegaram, as salas estavam imundas, sabe? Aí os meninos, dona Ana Rosa, como é que está a nossa sala? Gente, como é que vai fazer? Eu falei, mas quem que sujou? Mas não varreram, nós sujamos e não foi varrido, sabe? Então, foi 2 dias, assim, um impacto. Depois, a gente, né, nós conversamos com os meninos, nós montamos um grupo de apoio, né, para a gente trabalhar com os meninos, porque lá são 20 turmas. Para continuar, né, o projeto, nós pensamos assim, só a escola isolada da família não tinha como, né? Nós pensamos fazer uma pesquisa, né? O lixo consumido na família, durante uma semana. Aí nós fizemos, né, o consolidado, sabe? E voltamos, né, a apresentar para os meninos, eles ficaram horrorizados. Agora nós vamos fazer o lixo da escola. Então, com isso aí, quer dizer, os meninos despertaram o que fazer com esse lixo. Aí que nós começamos o trabalho da reciclagem, né? E esse ano, a Associação de Bairro nos ajudou muito, sabe? Nós tivemos assim um incentivo muito grande, né, da associação. Por quê? Parceria. A associação é que faz a coleta? A associação que faz a coleta. Parceria. Agradecer a todos, né, pela participação, muito obrigado. E parabenizar pelas iniciativas, pelas ações. E semana que vem a gente volta certamente com mais algumas questões aí para a gente discutir. Uma semana passa rapidinho. Até lá. Um abraço.